Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo. Abra sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 1 em diante, né? E eu vou ler agora o prefácio e saudação do apóstolo Paulo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, né? Os tempos eternos é antes de nós ir morar na eternidade, né? Então nós estamos no caminho dos tempos eternos, né? Se tivermos obediência a Deus, estamos caminhando para a eternidade. E no tempo próprio manifestou a sua palavra. No tempo próprio manifestou a sua palavra, que foi a que Cristo trouxe, mandado por Deus Pai, né? Todo-Poderoso. O Jesus Cristo foi quem trouxe essa palavra, mediante a pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, né? Isso é Paulo falando dele, né? No tempo próprio manifestou a sua palavra através de Cristo, mediante a pregação agora do apóstolo Paulo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. E o que eu vou ler agora, no capítulo 1 de Tito, versículo 5 em diante, relata encargo, né? Encargo de organizar a igreja de Deus de Creta e reprimir falsos doutores, né? Falsos doutores da lei, da doutrina aí. Já nessa época já existe falsos pregadores, né? Paulo está relatando aqui encargo de organizar. Ele vai dar um encargo a Tito, né? A Tito, que ele considera como um filho, para organizar a igreja de Deus de Creta, né? E reprimir os falsos doutores, porque nesse tempo já tem falsos pregadores, né? Das falsas igrejas, né? Que eles já estão criando, e eles estão entrando dentro da igreja de Deus para ver a doutrina que Cristo deu e colocar parte dela dentro das igrejas falsificada de ídolos nesse tempo aqui, né? E Paulo vai estar exortando a Tito para ter cuidado a esse respeito. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda não está. Então, na igreja de Deus em Creta, os irmãos lá e o pregador lá estão desorganizados, né? Está um pouco desorganizado. E o apóstolo Paulo, né, está deixando Tito em Creta para dar uma organizada na igreja de Deus aí em Creta, né? Ordem que ainda não está, e que em cada cidade estabelecesse ancião, como já te mandei. Então o apóstolo Paulo, né, tá mandando Tito, e não só é no estado de Creta que tem várias igrejas de Deus, né? Lá tá se criando vários locais da igreja de Deus, né? Da pregação
da lei de Cristo, da doutrina e dos mandamentos de Cristo nesse tempo aqui de Paulo. E é para ele ter cuidado, porque nesse mesmo tempo aí já tem pregadores falsificados, né? E também igrejas falsas também. Já tem pastores gananciosos criando suas próprias igrejas para enganar o povo. E Paulo está alertando, mandando Tito para ir, para ele cuidar, né? E estabelecer ancião dentro das igrejas de Deus para ensinar corretamente a lei de Cristo, a doutrina e seus mandamentos. E como ele está dizendo aqui, por esta causa, né, te deixei em Creta. O apóstolo Paulo está deixando Tito em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda não está. Então, dentro da igreja de Deus em Creta, não está havendo ordem, está um pouco bagunçado lá, né? E que em cada cidade também estabelecesseis anciãos, né? Como já te mandei. Então, Paulo já mandou até ele estabelecer ancião dentro das igrejas de Deus aí no estado de Creta, né? E tem que ser assim, esses anciãos tem que ser dessa forma. Presta atenção como é para ser um verdadeiro cristão dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Isso é o apóstolo Paulo falando para Tito cuidar dessas pessoas dessa forma aqui. Esses anciãos que vai tomar conta da igreja, né? Que são os irmãos, né? Que tá lá ouvindo a palavra, porque a igreja não é quatro paredes, né? A igreja não é quatro paredes, a igreja também não é nós, não. A igreja é a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo mandados pelo Pai. Foi por isso que Cristo morreu. Cristo morreu pela igreja. Cristo é a cabeça da igreja e o corpo é a igreja, e nós somos membros da igreja, né? Então alguém seja irrepreensível para estar na igreja verdadeira. Essa pessoa tem que ser irrepreensível, né? Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, né? Marido de uma só mulher, tendo os filhos crentes, que não seja acusado de dissoluções, né? Nem sejam desobedientes, né? Isso é um requisito para um ancião que vai tomar conta da igreja, né? Do local da igreja de Deus. Ele tem que ser uma pessoa irrepreensível, marido de uma só mulher, né? Tendo filho crente também, né? Que não seja acusado de dissoluções, né? Nem sejam desobedientes. Então, os filhos do pregador da verdadeira igreja, nesse tempo aqui, né? Já nesse tempo aqui, nos dias de hoje também deve ser dessa mesma forma, ou melhor ainda, né? Os filhos têm que ser crentes junto com o pai, com a mãe. Que ninguém diga aí, teu filho tá bebendo vinho, né? Que não haja essas coisas. E que não seja desobediente nem o pai, nem a mãe e principalmente a Deus, né? Pois é necessário que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Isso é o requisito para um verdadeiro pregador dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, né? Ele tem que ser, é necessário que ele seja irrepreensível,
marido de uma só mulher, que os filhos também sejam crentes, que ninguém fale mal deles, né? Ninguém se fale mal dele, e que seja obediente. E o pai não seja, né? E o pai não seja soberbo, irascível, dado ao vinho, espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, né? Mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante, retendo firme a palavra fiel, né, que é a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos de Cristo, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para exortar na santa doutrina, como para convencer os que contradizem a sã doutrina, né? Porque há muitos insubordinados, faladores vão, né? Faladores vão, enganadores, especialmente os da circuncisão. Nesse tempo aí, quando Paulo está falando para Tito a respeito dessas pessoas para tomar conta da igreja de Deus, então essa pessoa tem que ser uma pessoa irrepreensível, marido de uma só mulher, que os filhos sejam crentes também, que ninguém fale mal dele nas atitudes dos filhos, ninguém fale mal, né? Que eles sejam obedientes e que os pais sejam irrepreensíveis, não dado a vinho, né? Não murmurador, etc, etc. Seja uma pessoa justa, né? Porque há muitos insubordinados, faladores vão, enganadores, especialmente os da circuncisão. Está falando do tempo aí deles, né? Que é o tempo que o povo que está do outro lado ainda, estão na legião do mal, eles seguiam a lei de Moisés. Por isso que eles são da circuncisão, né? O da lei de Cristo não precisa circuncidar mais. Obrigado aí, Adriana, né? Aos quais é preciso tapar a boca. O apóstolo Paulo está falando para Tito que é necessário tapar a boca desse povo com a lei de Cristo, com a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, porque eles estão aprendendo, né, através da doutrina, como nos dias de hoje. Nesse tempo aqui de Paulo, eles estão aprendendo através da doutrina de Cristo a falar mal da igreja de Deus, a pregar coisas contrárias, né? Porque eles estão nas falsas igrejas que eles já estão criando nesse tempo aqui. De lá para cá evoluiu, veio a católica, da católica as suas filhas, que é as evangélicas de hoje, né? E elas pregam as suas próprias doutrinas, não a de Cristo, né? Porque há muitos insubordinados, faladores vão, são os pastores de hoje, faladores vão e enganadores, isso são os pastores de hoje, especialmente os da circuncisão daquele tempo, que eles se tornaram pastores, né? E isso se refere para hoje também, aos quais é preciso tapar a boca deles, até desses falsos pastores de hoje. O verdadeiro cristão, que tem a verdadeira doutrina de Cristo, os verdadeiros mandamentos de Cristo, eu estou incumbindo de tapar a boca desses falsos pastores de hoje com as doutrinas falsificadas que eles têm nos dias de hoje, dentro das suas igrejas falsas, igrejas de Satanás, pastores de Satanás, porque vive de enganar as pessoas, né? Então né? Eu sou incumbido de tapar a boca desses falsos pastores,
com a verdade, porque eles ensinam mentira, criam as suas igrejas falsas e está enganando o povo, né? E Paulo está dizendo aqui que devemos tapar a boca desse povo, porque transtornam, né? Porque eles transtornam casas inteiras. O que é casas inteiras? Nesse tempo aqui, né? Nesse tempo aqui de Paulo, né? Nesse tempo de Paulo aqui, eles já transtornam casas inteiras. Por quê? Essas casas aqui é onde é pregada a igreja de Deus, nesse tempo aqui de Paulo, né? E esses falsos pastores, nesse tempo aqui já estão fazendo essas coisas, né? Pregando mentira, enganando o povo. Vocês estão vendo que eu estou lendo, né? Aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, né? Ensinando o que não convém, por torpe ganância. Isso é os pastores dessa época aqui e muito mais nos dias de hoje. É eu que estou mentindo? Não. É a palavra de Deus que já está falando a esse respeito. Nessa época aqui de Paulo está falando para Tito para ter cuidado com esse povo, que eles são enganadores, são gananciosos, são pessoas que estão falando de Deus já através da nova lei, da igreja nova. Eles estão se infiltrando lá para pegar a palavra e pregar nas igrejas dele por torpe ganância, aos quais é preciso tapar a boca, né? Porque transtornam casas. Casas são os lugares onde é pregado a igreja de Deus, né? Hoje os falsos pastores faz o prédio de dia, aqui é uma igreja fulana de tal, mas do tempo aqui de Paulo não, são casas onde se reúnem os membros para ouvir a igreja de Deus. O que é ouvir a igreja de Deus? A lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, mandado por Deus para Cristo nos ensinar. Isso é a verdade. E aqui já tem muitos pastores gananciosos, né? Ensinando coisa que não convém, por torpe ganância. E Paulo, nesse tempo aqui, conhecia até alguns deles. Um dentre eles, seu próprio profeta, né? Disse os cretenses, né? Disse aos cretenses que são sempre mentirosos, né? Aqui na igreja de Creta, né? Que são mentirosos, bestas, ruins, glutões preguiçosos. Isso é os próprios das igrejas falsas dele, que já está falando deles próprios, né? Já estão falando deles próprios, porque eles são gananciosos, né? São glutões, eles estão pegando comida demais para eles, né? São preguiçosos e querem viver às custas dos membros da igreja, já nessa época aqui. E nos dias de hoje, eu não quero nem falar, porque você já sabe, né? Todos os pastores falsificados vivem bem por causa que suga os irmãos dentro da igreja, né? Eles não fazem como Paulo. O apóstolo Paulo passava fome, o apóstolo Paulo passava sede, né? Mas ele não era capaz de pedir nem sequer um pão para comer aos irmãos. Ele não pedia. Ele preferia passar fome. O apóstolo Paulo, Tito, Timóteo, esses que eu estou citando aí, os outros, eles passavam fome e não pediam aos irmãos dentro da igreja um pão sequer para comer, né? Mas os pastores de hoje não. Os pastores de hoje puxam até o último centavo dos irmãos dentro da igreja. Até o último centavo ele puxa. Mas o apóstolo Paulo, ensinando a verdadeira igreja, ele ficava com fome, mas não pedia nem sequer um pão aos irmãos dentro da igreja para alimentar ele, que era o pregador chefe, né? Porque o apóstolo Paulo é o presidente de todas as igrejas de Deus.
depois que Cristo voltou para casa. Este testemunho é verdadeiro, né? Paulo está dizendo que esse testemunho é verdadeiro para Tito. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sãos na fé. Então, esse povo que está aí dentro da igreja de Deus querendo, né, seres doutores da lei, querendo manipular, contrário à doutrina de Cristo, o apóstolo Paulo está mandando Tito ter cuidado com eles, porque eles são mentirosos, bestas ruins, glutões preguiçosos, que quer tirar, eles querem ensinar para tirar dinheiro do povo, e Paulo está repreendendo, mandando Tito repreender essas atitudes, porque Paulo nunca pegou nada de ninguém, nem para matar sua fome ele pegava, né? E ele está dizendo aqui: este é testemunho verdadeiro, portanto, repreende essas pessoas severamente, para que sejam sãs na fé, né? Não dando ouvido a fábulas, né? Porque naquele tempo existiam as fábulas, né, da lei de Moisés, que era aquelas festas, né, algumas coisas que eles faziam, né? E tinha essas festas e ela se tornou fábulas, como nos dias de hoje. Na igreja católica tem muitas fábulas, como agora mesmo, né? Agora mesmo tem a fábula do Natal, né? Tem a fábula do Natal, tem a fábula depois do Natal, que é a fábula da Semana Santa. Tudo isso é fábula, né? É história da carochinha, como se diz. São histórias da carochinha. Por quê? Cristo não nasceu em dezembro, né? Cristo não nasceu em dezembro. A igreja católica sabe disso. Mas como ela é de Satanás, ela prega que Cristo nasceu em dezembro, né? Mas eles sabem, eles têm a certeza que Cristo não nasceu em dezembro. Mas como é a favor deles, eles pregam e enganam as pessoas com essa atitude, né? Porque são de Satanás. Satanás é o pai da mentira. E como eles são mentirosos, eles não estão nem aí para ensinar mentira, né? Cristo não morreu na sexta-feira, Cristo morreu numa quarta-feira, mas eles ensinam que foi na sexta, né? É uma fábula, tornou-se fábula, né? E assim sucessivamente. As igrejas de Satanás só falam mentira, só pregam mentira. É do engano, porque são de Satanás e Satanás é o pai da mentira. Isso é a verdade. Olá, colégio CBV, né? Tudo isso, né? Dando ouvidos à fábula judaica, nem a mandamento de homens que se desviam da verdade. Esses povos aí, todo ele, se desviam da verdade, porque eles estão seguindo fábula, estão seguindo mandamento de homens e não de Deus, né? Tudo é puro para os que são puros, né? Tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos, que são esses que estão aqui nas igrejas falsas, né? Nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, né? Eles são corrompidos, são incrédulos e nada é puro entre eles. Antes, tanto a sua mente, a sua consciência estão contaminadas, né? Esse povo da igreja católica, das igrejas evangélicas falsificadas que o homem criou, estão com a consciência contaminada pela pregação dos falsos pastores de Satanás, né? Não fiquem com raiva de mim, não diga que eu estou falando mal, não. Quem está falando aqui é a palavra de Deus, né? É o pastor presidente, é o pregador presidente, chefe de todas as igrejas de Deus que prega a verdadeira doutrina, que é o apóstolo Paulo. E eles estão falando isso de vocês aí, né? Que está seguindo essas coisas, né? Não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos, né?
e incrédulo, que não quer acreditar na verdade, né? Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas, né? Afirma que conhece a Deus, não é verdade? Os pastores de hoje não falam lindo de Deus, não falam lindo de Cristo, não é verdade? Tanto na católica quanto nas evangélicas de hoje, eles não falam lindo assim, presta atenção, afirmam, eles não afirmam que conhece Deus, né? Afirma que conhece a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis, desobedientes, réprobos para toda boa obra. Eles não fazem boa obra, né? Nenhum pregador desse fazem a boa obra, que é ter o amor puro no coração. Ter o amor puro no coração. Ter a fé, que é a obediência à lei de Cristo, à doutrina de Cristo e os mandamentos dados por Deus para o povo de Deus e para nós nos dias de hoje, que nos tornamos filhos de Deus, né? Isso é verdadeiro. Agora vamos para segundo Tito, que vai relatar, segundo Tito relata exortações aos velhos, né? Exortação aos velhos, às mulheres, aos mancebos e aos servos, né? Tito deve ser um exemplo em tudo isso aqui, porque Paulo está instruindo a Tito como deve se comportar com os velhos, com as mulheres, com os jovens e com os servos, né? E ele deve dar exemplo a todo esse tipo de pessoa dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. E eu vou ler agora para vocês, Tito 2. Tu, porém, isso é Paulo falando para Tito, dentro da igreja de Deus, única e verdadeira, né? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A sã doutrina. Que sã doutrina é essa? A que Cristo deixou, não a que o homem está inventando nos dias de hoje para enganar você, né? É a sã doutrina, é a que Cristo deixou, né? Exorta os velhos e que sejam temperantes, né? Os velhos devem ser temperantes, né? Falar calmamente, sem ignorância, com amor para com os outros. Sérios, né? Tem que ser sério. Não pode ser gracioso com ninguém. Tem que ser sério, sóbrio, né? Sóbrio. São na fé, no amor e na constância, sempre, né? As mulheres idosas, né? As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, isso é as mulheres mais velhas, não caluniadora, não dada a muito vinho, elas bebem, né? Não dada a muito vinho, aqui está dizendo que ela bebe, eu não sei se isso é correto dessa tradução, mas aqui está dizendo que essas mulheres bebem, não dadas a muito vinho. Então, se não é dada a muito vinho, porque elas bebem, né? Mestras do bem, para que ensine as mulheres novas, né? Para que as mulheres velhas, né? As mulheres velhas, idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu servir, não caluniadora, né? Não dada a muito vinho, mestras do bem, né? Mestras dos bem, para que ensine as mulheres mais novas, né? Para que elas possam ensinar as mulheres mais novas
a amarem aos seus maridos. Então as mulheres mais velhas, né? Ela tem que ser irreverente, não viver no seu viver, tem que ser irreverente no seu viver, não caluniadora, nem dessas que beba muito vinho, mas mestre em ser boa, em se ser do bem, para ensinar as mulheres mais novas a amarem os seus maridos e filhos, né? A serem moderada, né? Casta, operosas, né? Donas de casa, bondosas, submissa a seus maridos. A mulher deve ser submissa a seu marido. Ela deve obedecer a palavra do marido, né? Não que o marido fale com ela por ignorância, com torpeza, não, né? Um verdadeiro casamento cristão é a mulher e o marido se respeitarem, tanto em palavra como na convivência, né? Sem maltratar um ao outro, com amor puro e sincero, né? Submissa a seu marido, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Estão entendendo aí o propósito, né? Então as mulheres dos maridos cristãos e as mulheres cristãs devem ser obedientes a seus maridos, submissa. Ela não deve querer ser maior do que seu marido, como nos dias de hoje. Tem mulher que manda no marido nos dias de hoje. Ele só faz se ela quiser, e não é assim para si. O verdadeiro cristão, a verdadeira cristã, né, deve ter a obediência da doutrina de Cristo, né? E como está dizendo aqui, ela deve ser submissa ao marido, ela deve obedecer ao marido. Agora, não é por isso que o marido deve se aproveitar, não. O marido deve tratar ela com muito amor e carinho, né? Com combinação entre si, conversando entre si. Por exemplo, né? Vou fazer um supositório. Se a mulher quer comprar, ela tá com o liquidificador, já não tá nem moendo as coisas direitas dentro de casa, né? O liquidificador não tá moendo as coisas, ela quer passar um suco, mas não tá moendo direito. Então ela chega pro marido: marido, meu amor, né, do jeito que trata, carinhosamente, do jeito que for. Então ela vai falar para o marido assim: amor, o liquidificador da cozinha, meu amor, não tá passando mais nada. Que tal a gente comprar né, um melhor, para que a gente possa tomar um suco melhor e aproveitar melhor a fruta? Então, isso é o proceder de uma mulher submissa ao marido, né? Chegar para ele, falar carinhosamente: marido, estamos precisando de um liquidificador. Você tem como comprar um esse mês? Você pode comprar? Como é que a gente faz? Né? Aí ele vai ver a possibilidade e de repentemente ele pode até chegar com esse liquidificador dentro de casa, né? Da mesma forma é o homem, né? O homem está precisando de comprar alguma coisa, uma bicicleta, uma coisa, e ele fala para ela: amorzinho, eu tô indo pro trabalho a pé, que tal eu comprar uma bicicleta? O que é que você acha? E ela claramente vai dizer: não, meu amor, compre uma bicicleta para você, pelo menos você não vai se cansar muito andando a pé. Isso é o dever de uma mulher submissa ao marido, e um marido de amor puro e sincero para com a sua esposa, né? Os filhos tratar ele bem, sem magoá-los, né? E desde pequenininho, tá? Nasceu, já começa a ensinar ele. Porque se você querer ensinar seu filho quando ele tiver grande, ele não vai te obedecer mais, né? Ele não vai. Então, os nossos filhos têm que ser educados
por nós desde quando sai do ventre da mãe. Você já começa a ensinar ele o caminho da verdade, o caminho da obediência. Porque se você tem um filho pequenininho, de 1 ano, a partir de 1 ano, né? A partir de 1 ano, né, o filho já começa a se impor, né? A partir de 1 ano o filho já começa a se impor sobre os pais. Então devemos ter muito cuidado nesse aspecto, não fazer aquilo que o filho quer sempre. Não pode deixar ele tá querendo uma coisa e você dá, tá querendo você dá, porque aí vai viciar ele. Não, tem que aprender a dizer não para seu filho, para que depois, quando você falar um não, ele entender o que é não e o que não é, para depois você não sofrer, né? Porque você vai sofrer. Então aprenda a dizer não a seu filho desde pequenininho, tá? As mulheres devem ser moderadas, casta, operosa, dona de casa, bondosa, submissa a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada, né? Exorta semelhantemente aos filhos, né? Exorta semelhantemente aos filhos, né? Né? Então, devemos ensinar nossos filhos desde pequenininho, né? Em tudo te dá por exemplo de boas obras, né? Ensinando aos moços a ser moderado, em tudo dá bom exemplo, né? De boas obras. Na doutrina mostra integridade e sobriedade, né? Língua sã, né? Língua sã, linguagem sã e irrepreensível. Porque tem muitos pais nos dias de hoje que fala palavrão na frente dos filhos, tudo quanto é tipo de palavrão, né? Ensina as coisas absurdas aos filhos, mas também tem razão, porque ele não conhece Deus, vive na legião de Satanás, e o que eles devem ensinar a seus filhos é isso. E quando eles crescem vai ser um bandido, né? Vai ser um roubador, um estuprador, etc, etc. Vai ser homem do mal, né? Por causa dos pais, né? Que não ensina o caminho de Deus, e nem o próprio pai quer saber de Deus. Isso é a verdade. Então devemos ensinar a nossos filhos uma linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Isso os verdadeiros cristãos dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Exorta os servos a que seja submisso a seus senhores, em tudo sendo-lhe agradáveis, não os contradizendo, né? Os servos também, que são os empregados, deve ser obediente, né? Não defraudando, roubando o patrão, enganando o patrão, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador.
Ainda em Tito 2, capítulo 11 em diante, a graça da salvação há de manifestar-se a todos, né? E Tito deve falar dela. Isso é Paulo falando para ele, né? Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos, né? A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, né? Porque as paixões mundanas só nos traz a pecar, só nos traz a fazer coisas erradas, contrárias a Deus, né? E por aí a gente perde a salvação, a vida eterna, né? Vivamos no presente mundo sóbrio e justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras, né? Fala estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Isso é o mandamento da doutrina de Cristo que Paulo está mandando para Tito lá em Creta, né? Lá no estado de Creta, para ele ensinar ao povo da igreja de Deus, né? Única e verdadeira. Na sequência, ainda é Tito, né? Na sequência, ainda em Tito, agora é o capítulo 3, na sequência, adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores, né? Nessa época aí, já o povo tinha governadores, né? Nos estados. Como ele está em Creta, no estado de Creta, lá tem governador. Adverte-lhe que estejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. Isso Paulo está falando para Tito aí em Creta, né, que lá tem governador, como nos dias de hoje também. E nós, né, devemos também obedecer às leis, né, leis municipais, leis estaduais e leis federais, né? Por exemplo, se nós compramos um carro, primeiro teremos que tirar a carteira de motorista para poder usar o carro, não é verdade? Isso é o regimento da lei do estado e federal, não é? Queremos um carro, primeiro tira a carteira para poder dirigir o carro. E depois, para dirigir o carro, bote seu carro em dia, matricule ele, né? Como manda a lei. Porque aí, se você for parado no meio do caminho, você não vai ter dor de cabeça com a blitz, né? Então, isso é se sujeitar às autoridades governamentais dos dias de hoje, né? Governador, prefeito e presidente, né? Devemos essa obediência, né? Por causa das leis que eles fazem para a população. E Deus está dizendo que devemos ser sujeitos, né? E é isso que eu estou enfatizando aqui. Se é para dirigir, tem que tirar a carteira primeiro. Se é para tirar a carteira, comprar o carro e dirigir, matricule o carro. Não ande com ele sem matricular, porque você vai sofrer a consequência e etc em várias coisas, né? Várias coisas. É como você
tem que casar para ter a direito à herança. O casamento daqui da terra, você casa para ter direito a uma herança, né? O casamento em Deus é para ter a vida eterna, né? O casamento em Deus entre o homem e a mulher é para ter vida eterna, é para ter salvação. Não é pelo homem, não é casado pelo homem, não. O casamento em Deus é a boa convivência, a união, né? O companheirismo, né? A mulher sendo submissa ao marido, em combinação um para com o outro, né? Ninguém meter o pé pelas mãos e fazer o que bem entende, não, né? O bom casamento para Deus é isso: a compreensão, a fidelidade, né? A concordância entre um e outro, não andar se pintando, não andar usando brinco, não andar com roupa mostrando os peitos, a barriga, nem shortinho curto para mostrar a bunda e outras coisas, que isso tudo é abominável a Deus. Muita gente diz que isso não está na Bíblia, mas está, viu? A mulher não deve se enfeitar de maneira alguma, isso é bíblico, né? Mulher não deve se enfeitar com nada, nem com batom, nem com brinco, nem com roupa, nem com pulseira, com nada. Deus já fez ela perfeita, e é isso que Deus manda fazer aqui. Não use, não se enfeite, isso está na Bíblia. Quando fala de enfeite, é todo tipo de enfeite, né? É brinco, é batom, é o que for. A mulher não deve praticar essas coisas se ela é uma cristã verdadeira, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Agora, nas igrejas falsificadas, as mulheres andam até nua e não tá nem aí. O pastor quer apenas o dinheiro, isso aí é o que importa para ele, né? Aí alguns têm alguma doutrina ainda severa, mas é falsa do mesmo jeito. O pastor é falso do mesmo jeito, ensina mentira, e quem ensina mentira é de Satanás, né? É a igreja criada pelo homem, é de Satanás, não é de Deus, né? A igreja criada pelo homem não é de Deus, é de Satanás. A igreja de Deus é a igreja de Deus mesmo. Foi ele quem mandou Cristo trazer para nós, né? Essa é a única e verdadeira igreja, né? Essa é a verdade. Muita gente está dizendo que eu estou falando heresia, que eu estou julgando, que eu estou falando mal das igrejas. Não estou falando mal de ninguém, não. Cristo é quem está falando a respeito de vocês, para vocês se converterem, né? Cristo está falando para vocês se converterem, né? Que a ninguém infame, nem seja contencioso, mas moderado, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos outrora insensatos. Isso é Paulo, né? Era insensato, desobediente, extraviados, né? Servindo a várias paixões e deleites, né? Vivendo em malícia e inveja, odioso, odiando-nos uns aos outros, né? Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obra de justiça que nos houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou mediante ao lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso aí Paulo está falando sobre eles, sobre os apóstolos, né? Está falando a respeito dele próprio, né? Então, é isso que acontece, né? É isso que acontece também para os dias de hoje.
abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, né? Isso é o relato de Paulo, né? Através da doutrina de Cristo para o povo que era de Deus antigamente e para nós nos dias de hoje, né? Para que, sendo justificado pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Isso é o recado de Paulo para Tito, né? Aqui fala, né, das boas obras aqui que não vou repetir aqui para vocês, que é para vocês entender o que é as boas obras da lei de Moisés e as boas obras da lei de Cristo, né? Porque tem gente que acha que hoje não devemos fazer boas obras. Tem gente que pensa assim, mas não é assim, né? Devemos fazer boas obras sim, né? Deixa eu ver aqui onde é, cadê? Não em virtude de obra de justiça que nós houvéssemos feito, isso é lá na lei de Moisés, mas segundo a sua misericórdia nos salvou mediante ao lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Isso aí é quando se batiza, quando se torna uma nova criatura, né? Que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora sim, para que, sendo justificado pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que a proclames, Paulo falando para Tito lá em Creta, com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se, né, às boas obras. Aí devemos fazer agora boas obras. Aquelas outras obras lá era da lei de Moisés, essa daqui é a da lei de Cristo, para aplicar a boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas para os homens de hoje. Isso é dentro da doutrina de Cristo, as boas obras. Porque tem igreja por aí que prega que não devemos fazer boas obras, mas isso é mentira deles, né? É mentira, é ensinamento errado. A doutrina de Cristo, temos que fazer boas obras, porque se nós não fizermos boas obras, como é que vamos amontoar brasas de fogo, né? A gente só amontoa brasas de fogo fazendo boas obras, né? Mas evita as questões tolas, genealogia, né? Esse negócio de genealogia não é aplicável para a doutrina de Cristo nos dias de hoje. Evita genealogias, contendas, debate acerca da lei, que é entre a lei de Moisés, né? Porque são coisas inúteis e vãs, né? Aos homens facciosos, depois da primeira e segunda demonstração, evite ele, sabendo que esse tal está pervertindo e viver pecando, e já por si mesmo está condenado. Esses são os contenciosos, os que querem seguir a lei de Moisés e não a de Cristo, como os adventistas, né? Como os testemunhas de Jeová também. Esses são contenciosos, né? Eles não querem aceitar a lei de Cristo, eles querem lei de Moisés e lei de Cristo,
e de Cristo quer que siga só a lei de Cristo, a doutrina dele e os mandamentos dele, porque as coisas da lei de Moisés é passado, não é para hoje, né? Sabendo que esse tal pervertendo e viver pecando e já por si mesmo está condenado. Então, todas essas pessoas que querem praticar a lei de Moisés, eles já estão sendo condenados. É esses pastores falsificados dos dias de hoje, que andam enganando o povo, né? Com doutrina diferente das doutrinas de Cristo, né? Isso é verdadeiro. Aí em Tito capítulo 3, versículo 12, vai relatar recomendações particulares. Paulo vai fazer uma recomendação particular a Tito e vai dar uma saudação de despedida, porque aqui é o último capítulo de Tito, vai terminar o livro de Tito, e Paulo vai dar as últimas recomendações para Tito, né? Recomendações particular e saudações. Vamos ler. Isso é Tito 3, capítulo 12 em diante, né? Quando te enviar Artemas, é um pregador, Paulo vai enviar para Tito Artemas ou Tíquico, né? Ele vai enviar Artemas ou Tíquico. Apressa-te a vir ter comigo, porque ele vai mandar essas duas para lá, para Creta, né? Para a igreja de Deus de Creta. E quando ele chega lá, é para Tito vir conversar com Paulo, né? Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir ter comigo a Nicópolis, porque tenho resolvido invernar ali. Então Paulo vai passar o inverno em Nicópolis, né? Em Nicópolis. E ele está pedindo a Tito que quando Artemas chega lá, mas Artemas ou Tíquico chega lá em Creta, ele vai visitar Paulo em Nicópolis, porque ele vai passar o inverno lá. Ajuda com empenho a Zenas, doutor da lei, e a Apolo, para que nada lhe falte na sua viagem. Que os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras para suprir as coisas necessárias, a fim de que não seja infrutuoso. Saudam-te todos os que estão comigo. Os que estão com Paulo estão saudando a Tito. Sauda aqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vós, né? Termina aqui o livro de Tito. Que Deus abençoe cada um de vocês com muita paz, muita saúde. Que vocês se mantenham firmes na lei de Cristo, na doutrina de Cristo e nos mandamentos de Cristo para a salvação nossa, tá? Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal, compartilhem esses vídeos para mais pessoas, para que outros possam ouvir a verdade do Evangelho de Cristo, né? E ative o sininho para quando eu gravar outro vídeo vocês serem avisados. Eu voltarei com o próximo vídeo em Filemon, né? Voltarei no próximo vídeo e vou ler para vocês o livro de Filemon, que vai relatar Paulo intercede pelo escravo convertido, né? Onésimo, que tinha fugido de seu senhor. Então esse é o próximo vídeo e voltarei com ele, tá? E tenho dito,